você chama? Victoria. Prazer, Victoria. Aqui para você. E dar uma memória marcante sua que tem a ver com água. Ilhota. Grandes histórias. Muitos momentos, sim, para trocar palavras, ideias, sonhos, desafios, desejos e maneira de trabalhar coletivamente. E vocês são as primeiras pessoas no estado de São Paulo para passar por esse curso. E a ONG Waterlution, aqui, ó, Waterlution, é uma ONG canadense, ok? Então, sim, eu sou canadense. Muito feliz de ter o Canadá presente hoje à tarde, então obrigada pelo ponte que foi feito pelo Consulado do Canadá para nos apresentar o SESC. Estamos aqui no Brasil trabalhando desde 2017, com muitos programas diferentes, sempre com esse mesmo foco, o tempo todo, independente do público-alvo, trabalhando com inovação colaborativa. A gente vai capacitando pessoas para poder responder os desafios de água e clima. Daí a gente adaptou para a realidade de São Paulo, com esses 3 territórios onde a gente aplicou com o SESC, em Jundiaí, Guarulhos e Santana. Se jovens receberem treinamento em inovação colaborativa focada em WASH e clima em seus territórios, eles terão ferramentas para gerar ação local com soluções que respondam a desafios locais. A gente acabou olhando para nós mesmos, para o nosso território, porque quando a gente trabalha ideias ambientais, ideias principalmente voltadas à água, a gente pensa do macro para o micro. Dessa vez não, a gente trabalhou o nosso território primeiro para depois ver o macro. Eu acho que essa que é a parte mais importante desse curso, que a gente conseguiu ver que as soluções já estão ali, só precisam ser trabalhadas, né? Então, conversar com as pessoas ao nosso entorno, que foi a parte que eu acho que foi o gatilho principal, né? Para as ideias virem. É uma sigla em inglês, Water, Sanitation and Hygiene, ok? Então, é água, saneamento e higiene. E clima, WASH e clima, para transformar territórios. O território é seu. Dentro do Programa de Educação para a Sustentabilidade do SESC, a gente tem uma metodologia de mapeamento desses territórios. Então, a gente olha, cada unidade olha para o seu território no entorno, porque educação ambiental é contexto. Então, a gente olha para esses contextos locais, identifica ali problemáticas, potencialidades, parcerias. E o SESC tem muito esse trabalho, de fazer essa interlocução entre o território com outros territórios, de uma iniciativa com as iniciativas do próprio local ou iniciativas que trabalhem em outras regiões, mas dentro daquela temática. Então, esse mapeamento ele é constantemente feito pela nossa equipe técnica. Então, quando chega a proposta do curso Passos d'Água, a gente identificou, junto com os técnicos, quais seriam os possíveis parceiros. A gente tem aqui uma potência muito grande, que é o Jardim Fepasa, que é uma comunidade de 2, 3 ruas ali, mas com muita criança, muito adolescente, muitas famílias que estão aqui há muito tempo ocupando esse território. Fepasa é um lugar que cresceu junto com o SESC, perto da linha do trem, e a gente foi fazer uma visita lá. Que a gente acabou descobrindo que a Fepasa andou tendo algumas falta de água e também inundações por causa da chuva e dos lixos. Quando a gente questionou aqui de ir lá, eu ouvi isso de alguma criança, algum jovem, tipo, mas não tem nada para ver lá. E aí, quando a gente chegou lá, por exemplo, a gente ouviu uma fala da Nathalie, acho que foi sobre o bueiro, a da Vitória, sobre o bueiro, que o bueiro entupia. Então, ali na prática, nasceu um embrião desse projeto, que os jovens pensaram de pôr as caixas nos bueiros, proteger os bueiros do lixo, enfim. Meu nome é Nathalie e o desafio do nosso grupo era impedir que o lixo caísse dentro do bueiro para não poluir o rio. Para a criança também, essa subjetividade é complexa,
da teoria, né? E a prática, ela é muito mais empírica, né? Ela é muito mais explorável aí. Então, ali nasceram, para mim, foi o ponto inicial para que essas crianças, jovens que estavam no projeto, conseguissem visualizar os projetos que eles iam desenvolver, tá? Então, cito a questão dos bueiros, né? Mas cito a questão do rio, como eles olhavam o rio, como eles olham. É muito assim um lugar de passagem, e não é um lugar de olhar, é um lugar só de passar, né? Aquela passarela que a gente passou em cima ali. E eu vi jovens comentando coisas que talvez eles nunca tinham notado. Por exemplo, tem 3 bueiros que saem que formam uma carinha. E eu vi que o Pedro descobriu na hora ali que aquilo era uma carinha, né? Ele não tinha parado para olhar aqui, tinham 2 olhos, uma boca, enfim. Então eu acho que a questão dos projetos na cabeça dos jovens nasceu ali, né? Ela se concretizou como um projeto ali. Antes disso, estava num campo muito subjetivo para dizer que estamos fazendo algo aqui relacionado à água, meio ambiente e à nossa quebrada. Então vamos lá, o que a gente está fazendo aqui? Sobre o que se trata? Aprendendo sobre a água. Sobre água. Será que tem água lá? Será que tem água no caminho para lá? Sim. Fazendo esse caminho é como se nós fôssemos a água. A gente vai fazer exatamente o caminho que a água está fazendo agora, o tempo todo. Porque a avenida que a gente vai seguir e vai chegar no parque é exatamente o curso do córrego do Carandiru. É importante vocês saberem a condição da onde vocês moram e da região, porque vocês entendem os problemas que trazem. O progresso ele trouxe a cidade, só que ele também traz algumas consequências, como por exemplo o alagamento. Nas vésperas do aniversário da cidade de São Paulo, né, dia 25 de janeiro, numa sexta-feira, a gente teve uma chuva super forte e a nossa escola também foi afetada, né, em relação a enchentes, né. O projeto Passos d'Água está muito próximo, né, de desenvolver, de trabalhar, de discutir essa questão climática, essa questão das águas, essa questão da urbanização. E até um dos projetos dos alunos foi em relação a isso, que eles colocaram, né? E se acontecer de novo, o que a gente pode fazer? Então foi real, dialogou muito com o nosso entorno. Tem muitos estudantes que moram aqui e que também passam por essa situação nas casas deles. Meu nome é Kevin, meu nome é Samuel, e a gente vai fazer a apresentação sobre enchente. Porque na nossa escola a gente sofre muito com enchente em Santana, né? Nós escolhemos esse projeto também porque vimos o que aconteceu na nossa escola no começo do ano sobre a enchente e que muita água foi desperdiçada, querendo ou não, né? Então nós pensamos em fazer uma cisterna. Vai acontecer como? Vai ter o cano em cima do telhado da escola que vai descer, essa água limpa da chuva vai descer diretamente para a cisterna, onde lá dentro vai ter um filtro que vai filtrar essa água e nós vamos poder utilizar para regar as plantas ou também usar na higienização dos banheiros e corredores. O que despertou a vontade de vir fazer parte do projeto foi o fato de eu morar num local onde a água ainda é um problema. Porque ao mesmo tempo em que é um local que vive alagando, é um local também onde falta água. Porque como que um local vive alagado, mas o acesso à água e o acesso ao saneamento básico ainda é uma coisa difícil. A gente que é da periferia, que é dos Pimentas, a gente tem que entender isso muito bem, porque a gente é afetado com isso. As partes mais pobres são as partes que mais se afetam com esses problemas. Eu vim aprender mais coisas sobre a natureza, o que a gente pode fazer para cuidar e mais várias outras coisas. Tipo, cuidar do meio ambiente traz um ambiente mais limpo e se não cuidar, o ambiente fica muito sujo. E eu também aprendi que uma calça jeans gasta muitos litros de água. Eu descobri coisas que eu não sabia sobre onde eu passava todo dia no meu dia a dia e sobre onde que eu vivo, onde que eu moro, né? A questão dos próprios rios foi importante porque isso traz uma melhor vivência para os próprios alunos, enriquece a matéria que geralmente fica muito presa dentro da sala de aula. Foi importante para mim ter melhor noção geográfica e física da onde exatamente o rio ao qual eu ensino os meus alunos passa de fato. A gente está seguindo o leito, né, ou o traçado do córrego Carandiru. Ele vem na avenida aqui,
Aí aqui ela vira, ele vira, e aqui a gente vai seguir, continuar seguindo ele. Então aqui ele tem uma curva, a gente está exatamente quase sobre o córrego do Carandiru. Então a gente vai hoje colocar o nosso olhar de detetive assim, pra gente olhar, pra gente ver mais do que a gente vê normalmente. Pegam tanto as coisas bonitas quanto as coisas que precisam melhorar, faz parte. A realidade, né? A realidade daquele ponto de vista. E eu reparei que só tem um bueiro ali e ele tá obstruído. Então eu imagino que quando chove forte aqui, deve ficar um pouco alagado. Também tem uma questão que pra gente chama muita atenção, é que possivelmente vai canalizar esse córrego, né? Já tem uns canos ali, e aí quando eu penso em canalização de rio, eu penso em cheia, vazão de água. Vai ser um tratamento de 75 metros, mas tem outras partes que já mexeram, então tá tipo 90% concluído, só que aqueles 90% que ainda vai demorar bastante para terminar. Em média uns 25 anos por aí. Daí eu vi o reflexo do tubo que pega uma outra água. Então a água que desce naquele tubo, esses tubos assim, eu estava vendo na foto, mas estava invertido. tá. Então a água que desce se tornou água que sube, assim. E foi longe, longe, longe. E a gente daí ficou conversando. Então qual é a água que desce de lá? É água de chuva? É água cinza? A água cinza é a água que a gente lava a mão, que usa na máquina de lavar, no tanque, que usa para... Enfim, são águas que não são poluídas com patógenos, que no caso é água poluída com fezes, né? E tinha muito tecido no rio. As pessoas... Tecido, tipo roupa que as pessoas não usam mais. Parece que elas simplesmente jogam lá, descarte muito inadequado de resíduos. A gente tava querendo isso, alguém com experiência aqui da área. Não, ela é Casa Branca? É daquela casa do portão. Então dá sua opinião sobre aqui. O que você acha? Então, tipo, água. Olha lá os parceiros já recebendo ele. Vai, vamos lá, Vai pegar peixe aqui, vem daqui de trás, vem de perto de Santo Ângelo, colado, o cordinho é colado aqui com o muro da Expresso. Tá. Aí ele vem e passa aqui, aí ela é aberto, aí canalizado, tem 2 tubos aqui que você anda dentro em pé aqui, ó. Caramba! Aqui era bom demais. Era o rio mais lindo que tinha. Era só mato. Não tinha nada. É o mais lindo. Nossa. Eu falo pra você, era coisa mais linda. Só via chácaras, fazenda, sítio. Você não via nada. Você via aqui o morro aqui assim, ó, onde não tinha shopping, entendeu? Aí depois de lá pra cá foi mudando. Aí surgiu o Expresso, aí surgiu aquela sonda, aí começou... O que ele falou que o córrego vinha dali e vinha fazendo assim e ia pro rio, né? Porque lembra que a gente aprendeu que os rios fazem umas curvas? Lembra disso? Minha avó falou que tem córrego passava aqui. Passava aqui, exato. Então, tá vendo? Ele voltou do rio, o rio Jundiaí, ali onde a gente estava, ele inundou, ele cresceu. E aí a água, em vez de descer para ele, começou a voltar. Então a água do rio Jundiaí começou a vir para cá e sair para aqui. Nós estamos em cima do rio, né, e passa a ser invisível para nós, a gente não enxerga, mas ele existe. Nós estamos sobre ele. Se vocês observarem, a gente ainda está sobre ele, porque você vê que está tudo úmido, né? Você percebe que a gente está num lugar palafitado. Porque aqui é esse sistema de construção que é acima, é elevado. Porque aqui alaga, obviamente é um lugar que alaga, você consegue ver sinais disso o tempo inteiro. Tá muito legal. Eu acho que as teorias das meninas, né, das professoras, é muito boa, elas explicam muito bem.
Eu acho que... E também tivemos muitas aulas práticas, né, ao decorrer desse tempo. Então eu achei muito explicativo e elas bem atenciosas. Isso não é um projeto de final de curso, tá? É um momento que vocês podem apresentar o que vai sair daqui no final, na celebração, ou vocês podem usar o que vai sair daqui como uma ponte para chegar na ideia final. Na semana passada, a gente tinha estruturado grupos de planos que a gente tinha para fazer, sabe? Então teve o plano do ecoponto, teve o plano de ter CEP em lugares que não tem lá no Pimentas. E aí a gente começou a estruturar e botar isso em massa. Então teve um grupo que eles pegaram e fizeram uma maquete que teve um céu de um sarau que eles pretendem fazer. E o nosso, a gente estava montando um ecoponto de como que seria, projeto de lei, divulgação, imagem, como que isso funcionaria. E a gente pode usar a maquete também para ajudar a gente a pensar. Tem uma relação das mãos e da mente que às vezes só na hora que a gente está mexendo, que a gente começa a fazer a massinha, que a gente começa a construir, que a gente vai tomando as decisões também em grupo ou tendo ideias. Então aproveitem esse momento para ser um momento de experimentar mesmo. Às vezes vocês falam, como é que vai ser a atividade na escola? A gente vai fazer na escola, a gente vai criar um jogo, a gente vai criar uma oficina. Então aproveitem para, a partir dos materiais, vocês também irem descobrindo o que vocês têm mais vontade de propor. Mas é isso, o mais importante eu acho que é se divirtam, porque eu falei para um grupo já aqui uma vez, se não é divertido não é sustentável. Essa diversidade trouxe muita potência para o projeto, porque a gente conseguiu também intercambiar o que acontecia numa unidade na outra. Então, olha, naquela unidade eles trouxeram isso, isso e isso. O que vocês acham disso, né? Então, acho que isso foi muito legal também, de ter perfis tão distintos, né? Com idades tão distintas, realidades tão distintas. Eu acho que a gente aprendeu muito fazendo. A gente chegou pensando que era um curso, mas na verdade foram 3 cursos, né, que aconteceram. Bora, galera! Fazer junto, juntar todo mundo pra fazer junto. Roda, roda, roda! Um projeto como esse, ele traz a oportunidade mesmo, a oportunidade de acessos, a oportunidade de encontros, a oportunidade de conexões, né? Então, ele traz acesso a outras realidades, traz acesso a outros equipamentos, né? Então, quando vem um curso desse para dentro de uma comunidade, né, que coloca essas pessoas em contato para poder discutir sobre questões do dia a dia delas, acho que isso oportuniza, né, uma conexão e um mundo de possibilidades. Às vezes fica difícil de medir isso em educação. Mas sempre que a gente tem essas parcerias, esses projetos, você vê que é uma rede muito maior e você dá aquela reaquecida, né, na chama da educação em geral. Mas a educação ambiental acho que é sempre um desafio um pouquinho maior. E quando a gente vê que tem outras pessoas correndo junto, dá daquele gás para continuar. Acho que é isso. Então, eu acho que toda essa discussão foi muito bacana, no sentido de complementar um trabalho que os professores já começaram a fazer também esse ano, dessa discussão, né, sobre toda essa urbanização que a gente tem, mas também de vivenciar, conhecer a história do bairro, né, que muitos alunos não conheciam. Então, isso foi muito bacana, foi uma coisa assim que os alunos falam, né, e acredito que eles vão levar para frente aí essas histórias, essa vivência que eles tiveram com essa parceria. Eu achei bem interessante porque eu não sabia do córrego Carandiru. Eu tinha uma noção do córrego do Rio Tietê, mas não sabia que o Carandiru desaguava no Rio Tietê.
foi muito legal conhecer ele e conhecer mais sobre o parque e a história do parque. Eu acho que eu tomo mais consciência na questão de jogar lixo no lugar certo, sobre alagamentos e como daqui a uns anos eu vou voltar, né, eu tenho mais consciência sobre o que as pessoas querem fazer em volta, sobre o rio e sobre tudo mais da natureza. A princípio, a gente achou que eles eram bem novos assim para esse trabalho, dessa conscientização, mas foi super rico. As nossas expectativas foram mais que alcançadas e assim a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal com esses jovens, assim pensando nas questões específicas. E eles pensaram em muitas sugestões, inclusive de conscientizar a comunidade sobre as questões que todo mundo pode fazer. Se todo mundo fizer um pouquinho, né, eles vão conseguir fazer esse trabalho coletivo. Então a gente sai muito feliz, assim, que esse grupo evoluiu tanto nesses meses e eles saíram muito mais participativos, muito mais engajados. Eu sempre quis vir, né? Aí agora eu vou realizar esse sonho de conhecer o Sesc. É muito interessante, porque o Sesc não é só... Muitas pessoas acham que é um lugar só para piscina, né? Alguém tá super chill, like, tô bem. Ninguém. Alguém tá de boa? Então, passos d'água. A gente começou. Lembra como foi no início, naquele primeiro dia? Isso é para relembrar o que a gente acredita como organização, como pessoas, como educadoras, como parceiros, na força da colaboração e da importância da inovação quando a gente olha jovens e seus territórios pensando em soluções. Vamos começar a apresentação dos projetos. O nosso tema foi o CEP para todos. Vou falar que não é para jogar lixo na rua e nos rios e nos bueiros. E bom, a gente vai falar sobre aquecimento global e seus malefícios. Trazemos a ideia de fazer um teatro. E eu vou apresentar a solução que a gente criou, né, que é o ecoponto. Eu vi que um dos melhores caminhos para a gente poder cuidar da água é o envolvimento, é a gente. Do mesmo jeito que os seres humanos ali podem poluir a água, a gente também pode trabalhar junto para poder mudar esse cenário, né? Eu aprendi teatro. Quem que escolhe, Luiz? Eu coloquei que eu aprendi o WASH, pegada hídrica e o consumo consciente. Nossa, tanta coisa! Maquete, teatro e a importância da água. Respeitar os rios. E eu vou levar a educação ambiental, que é importante. Sobre saneamento básico também, que é uma coisa que eu não sabia e aprendi muito aqui. E vocês foram muito gentis e carinhosos.